o que Jesus nos ensina, eu não canso de dizer isso, porque ele tem uma didática perfeita. A didática de Jesus é perfeita. Olha para mim, que sou obediente, e seja obediente. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor para declarar nosso amor por Ele, na simplicidade do Evangelho, né? Falar do amor dele. A gente tem nos reunido muitas vezes e falamos várias, mas uma das coisas que é a base de sustentação para tudo isso que nós falamos, de entrega, a base disso é Jesus Cristo, né? Nós temos que falar, apontar para Ele, né? Que Ele é o autor, consumador da nossa fé, Ele é o que sustenta todas as coisas, é por Ele que foram feitas todas as coisas. Então nós temos que apontar para esse Jesus, né? Diminuir para que o Senhor cresça, né? Em nenhum momento a gente seja aquele protagonista, né, do Evangelho, né, que já tem um, né, Jesus Cristo, o sumo sacerdote que intercede por nós. Amém? Então nós vamos falar sobre esse Jesus maravilhoso em Colossenses capítulo 1, de 15 a 20. Nós vamos falar desse Jesus que é maravilhoso, né? Todo tempo. Comprou nossa briga, né? Como a gente fala. Ele comprou a nossa briga, né? Então ele foi lá, comprou a briga. É aquela história, você está brigando na rua com um menino maior, aí vai lá, ele fala, ó papai, ó, tá querendo bater em mim. Ele foi lá, comprou a briga e pagou a briga. Ele comprou e pagou. E foi um custo alto, né? Colossenses 1, capítulo 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então é esse Deus que foi tudo, não precisa ninguém explicar nada disso, que a palavra por si se explica. Paulo está explicando para nós, está nos deixando ter conhecimento desse Jesus maravilhoso, que nos deixou uma coisa, não nos deixou, ele deixou e estabeleceu, que é o que nós sempre estamos falando, que é a paz que o mundo não conhece, que é a paz de Jesus Cristo, é a paz no meio do problema. Porque muitas vezes, né, o mundo nos apresenta uma paz onde a gente não tem problema. Agora, essa é uma paz mentirosa, porque como que você, vivendo nesse mundo, não vai ter problemas? Que você não vai ter que enfrentar seus medos, não vai ter que enfrentar seus fantasmas, né? Porque tem uns fantasmas que de vez em quando eles resolvem né, igual o André falou agora, a gente tá achando que tá assim, aí vem um lá, não sei de onde, senta o bambu na gente e a gente acaba vendo que a gente tá passando por
por um momento difícil, né? E que aquela pessoa que está vendo, né? Ele nos alerta, né? E nos traz a claridade. Então, essa é a paz que o mundo quer apresentar para nós. E essa paz que Deus estabeleceu no sangue de Jesus. Somente no sangue. Não há outra, é no novo e vivo caminho pelo sangue. Então é só nele que a gente tem essa paz. Não existe como eu ter paz em mim. Baseado no que eu vou ter paz em mim? Eu estou cheio de problema, estou cheio de decisões para tomar, minha cabeça está dando parafuso de 2.600 giros, e como é que eu vou ter paz em mim? Eu só posso ter paz naquele que eu confio, naquele que estabeleceu a paz, né? Então nós vamos continuar aqui falando da onde começou essa história, né? Aonde que começou essa história de Jesus ser tudo isso que Colossenses, que Paulo está falando para os Colossenses, né? Então nós vamos falar do que é que Deus falou, né? Em Gênesis capítulo 3, de 3 a 5. Porque essa história de amor começou aqui, né? Deus amou porque, na verdade, Paulo fala aqui que pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Reconciliar com quem? Com Deus. Então, o amor de Deus começou lá em Gênesis, na queda, né, que nós estávamos até brincando, né, Ana? E nós estávamos falando disso. Então, Gênesis 3, de 3 a 5. Mas Deus disse, logo depois da queda, né? Deus disse. Não, foi antes, desculpa. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ao contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, aquele engano, né? Aquele engano que já começou lá na criação, e Deus deu uma ordem específica. E se a gente prestar bem atenção, a história se repete durante toda a história da humanidade. Qual que é o intuito da história se repetir? É tapar a palavra, esconder a palavra do Senhor, esconder Jesus, esconder o projeto de salvação. Não, mas não é bem assim não. Pronto, a hora que falou não é bem assim, eu passei a ser juiz da própria palavra. Eu começo a julgar a palavra, né? Porque não é bem assim. Foi o que aconteceu aqui. E Deus... E continua essa história de amor. Gênesis capítulo 3, de 8 a 13. Nós lemos até o 5 e aí vamos para o 8 a 13. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, aí já havia sido a queda, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntando, onde você está? Ele respondeu, ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi.
E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste como por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Então essa é uma história bem antiga, todos nós conhecemos essa história, é a história da queda, né? Uma história que é verdade, não uma história, é uma história com H. Então o que houve e aconteceu. Essa história da culpa, né? Um bota a culpa no outro, e nós estávamos rindo e brincando aqui. E nós falamos de uma coisa que sempre o homem bota a culpa na mulher e a mulher põe a culpa na serpente, e assim sucessivamente. A gente vem pondo culpa nas situações. Ah, não, porque não deu certo, porque eu fiz isso. Então a gente fica só buscando coisas ideais e tal. Mas no final da história tem uma palavrinha pequena que chama desobediência. Nós não somos obedientes, nós somos desobedientes por natureza. Se a gente não cuidar, a gente vai arrumar um pretexto, vai arrumar uma causa para poder desobedecer. Ah, não, porque isso aconteceu, que não sei o quê. Ah, porque sempre vai haver um porquê, vai ter uma história para contar, que é onde você é desobediente. Não, eu fui desobediente, eu sou desobediente, por favor me perdoa. Como eu até brinquei, tá vendo essa mulher que você me deu? Tá aqui, eu tomo, leva para lá, que ela veio com defeito, né? Qualquer coisa nesse sentido. Mas não buscou o conserto, buscou a justificação pela palavra. Então, quando busca conserto é outra coisa. Então, aquele que pede perdão, que se arrepende, Deus é poderoso o suficiente para perdoar. Então, o perdão estava resolvido. Agora, a consequência desse perdão, a consequência desse pecado, né, já estava definido, que era a morte. Mas de que morte que Deus estava falando? Ele estava falando da morte espiritual. Aquela partícula de Deus, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem perdeu. Então ele perdeu a ligação com Deus. Ele já não tem mais intimidade com o Senhor. Acabou, dali para frente acabou a intimidade. Então o homem, Deus passava, eles conversavam e tal, e tinha um relacionamento de amizade e de amor. A partir daí... Falava por isso, né? Hoje fala por meio de Jesus. Hoje só fala agora por meio de Jesus, que aí veio a promessa, né? Agora vem o juízo de Deus sobre a desobediência. Então, quer dizer, mas Deus é castigador. Não, Deus não é castigador, Deus é justo. Ele falou para não fazer, você desobedeceu, vem as consequências da desobediência. Não tem nada a ver com castigo. Deus vai te castigar. Não, Deus não vai castigar ninguém, não. Você vai se castigar através da sua desobediência. Você tem duas coisas para fazer, ou você obedece ou você desobedece. Então, se você obedece, você vai ter os privilégios da obediência. Se você desobedece, você vai ter as desgraças da desobediência. Então, você desobedeceu, eu sou desobediente. Então, paciência. Gênesis capítulo 2, de 17 a 19. Aí Deus começa a dizer para o homem o que é que vai acontecer, né? E para a mulher. Estamos falando isso porque nós estamos falando de Jesus Cristo. O ponto, contar, a gente vê o que aconteceu, mas por causa de Jesus Cristo. Por que Paulo está falando aquilo em Filipenses?
em Colossenses. Então, o objetivo de toda essa nossa conversa, nossa oração e entendimento, né, é por causa de Jesus. E Deus, né? E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldito seja a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo com o suor do seu rosto. Você comerá o seu pão, com o suor do seu rosto você comerá o pão, e até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Ele declarou uma coisa para o homem, né? Para o Adão. Explicou para ele o que ele vai fazer. Por que a terra é maldita? Imagina nós, eu sou, né, todo mundo sabe que eu sou família de agricultor, né? Meu povo nasceu cultivando, né? Você vai lá, planta o milho, ninguém planta a erva não, mas eu vou te falar, ela sai muito primeiro que o milho. Ninguém plantou ela sai. Então tem tudo quanto é coisa para tentar matar aquele. Então você tem que passar herbicida, você tem que carpir, você tem que fazer. Então exatamente aconteceu a maldição na terra, né? A terra até hoje é assim, né? Por causa dessa determinação do Senhor. Agora em Gênesis também, capítulo 3, de 14 a 15, aí Deus já traz o conserto, que é aquilo que Paulo falou lá em Colossenses. Isso é só para levar a gente até Jesus. Gênesis capítulo 3, de 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Aí, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você o ferirá o calcanhar. Então, lá na queda, Deus já preparou tudo para nós, Ele já veio trazendo isso para nós. Ele falou para a serpente, falou para o homem, falou para a serpente, também falou para a mulher, mas Ele disse que o descendente da mulher, por isso que Jesus veio e cumpriu todos os passos das Escrituras todas. Tudo que falou nas Escrituras, Jesus Cristo cumpriu todos eles. Então, a hora que Ele inspira na cruz e diz, está consumado, então quer dizer que todas as coisas que a lei, os profetas, os salmos disseram a respeito dele, Ele tinha realizado ali na cruz. Então aí naquele momento, a partir desse momento, nós começamos o Evangelho, né? Que é a abertura para o nosso lado dos gentios, né? Então esse projeto maravilhoso que Deus tinha, né, para com nós, lá na criação, quando Adão
descumpriu as ordens dele. E aí ele preparou isso, falou que o descendente da mulher iria vir pisar na cabeça dela. E esse descendente é Jesus Cristo. Ele veio e pisou na cabeça da serpente. E ele venceu a serpente, que é o diabo. E tomou dele, né? Ele venceu a morte através da morte dele. E tomou dele a chave da morte. Porque dele estava presente, porque quando Adão transferiu esse ponto para Satanás, a morte estava na mão dele. E aí nesse ponto veio esse Jesus maravilhoso por quem nós estamos falando hoje. Esse Jesus que nos resgatou do domínio das trevas, que foi esse o projeto, né, de Deus. O projeto de Deus tinha duas árvores no meio do jardim do Éden. Uma era a árvore da vida e o outro era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nada impedia que o homem comesse da árvore da vida. Deus não declarou para que ele não pudesse comer da árvore da vida. Mas assim na queda do homem, tem a passagem que Deus tirou a árvore da vida e assim colocou ela e colocou querubins com espadas flamejantes para que ninguém coma daquela árvore da vida. Porque se o homem comesse daquela árvore, na situação que ele estava em queda, ele permaneceria em queda, porque ele seria eterno. Porque a árvore da vida, agora nós estamos lutando para comer dessa árvore da vida. Nós lutamos para conhecer Jesus e a partir de Jesus, nós recebermos essa vida eterna, que nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. Então, voltando à primeira leitura, só para que fica bem caracterizado, aqui nós lemos o processo da queda, né? E o processo do caminho de volta para a casa do Senhor. Então esse é o privilégio que nós temos hoje. É um evangelho que Jesus Cristo foi traçado no sangue de Jesus. Jesus cumpriu todos aquilo que Adão não foi capaz de fazer, Jesus fez, que é obedecer. Então a palavra obediência para nós é uma palavra que... Mas por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo porque eu amo meu Senhor, Jesus, e eu quero ser obediente. Posso ler um versículo? Por favor, quero que você leia. Quando Jesus ainda estava entre nós, né? Ele falou em João 14, versículo 15 em diante. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei nele, a ele. Então é uma obediência por amor, né? E a partir do momento que a gente busca por amor, como você está falando, a gente tem prazer em obedecer. E é isso. Amém. Salgadinho. A obediência por amor é algo que você faz
É algo que você faz que não te causa peso, não te traz peso. Eu vou obedecer porque eu amo, eu quero obedecer. Não porque você é obrigado a obedecer, você não tem obrigação. Eu quero obedecer. Né? Não é pela força que eu vou obedecer à lei do Senhor. Tem uma passagem que é muito linda, que chegaria um tempo que ele ia escrever, ninguém precisava ensinar ninguém. Ele ia escrever isso no nosso coração e na nossa mente. Ele, o próprio Deus. E esse Deus já o fez isso, através de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, foi falado de Jesus através de salmos, dos profetas. Né? Deus falou através de muitas pessoas, né? de homens, né? Mas hoje Ele fala com nós através de Jesus Cristo. Então, esse Jesus Cristo que nós estamos falando, que fala em obediência e que Ele, eu não canso de dizer isso sobre o que Jesus nos ensina. Eu não canso de dizer isso porque Ele tem uma didática perfeita. A didática de Jesus é perfeita. Olha para mim, que sou obediente, e seja obediente. Ah, não tem jeito de fazer. Tem. Abre mão de você, dos seus conceitos, dos seus preconceitos, de todas as coisas que você crê, como Paulo assim o fez, para ganhar a Jesus Cristo. Então, esse é o Jesus que nós buscamos. É um Jesus que nos ensina a ser obediente pela palavra. E Ele disse que se a gente estiver nele, Ele vai estar em nós como o Pai está nele. Como o Bruno leu agora, é lindo demais. Mas eu queria, para terminar, eu queria ler para nós o que nós lemos no começo, porque isso para mim é poesia e e brisa suave para o meu rosto, para o meu entendimento, né? Para minhas dores, né? E para as minhas incertezas também. Quando eu leio isso, eu me alegro e me fortaleço, porque eu creio nessa palavra maravilhosa. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é o Jesus que nós falamos, que nós buscamos, né? Nós vivemos um tempo, aqui fala, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, para Ele ser nosso Senhor, para Ele ser nosso Salvador, primeiro Ele é o nosso Senhor, Ele é a cabeça do nosso corpo, que nós somos a igreja. Então, o que Jesus faria aqui? De que forma que Jesus agiria aqui? Porque nós somos membros do corpo dele. Um corpo místico que só vê pela fé. Não existe como. Como que eu sou parte de uma coisa que é espiritual? Então é só vivendo no Espírito que a gente tem acesso a isso.
Amém? Exatamente. Obedecer. A palavra de ordem hoje é obediência, porque nós vimos aqui por que Deus dá uma... Ó, olha aqui para você ver sobre a obediência. Tá aqui. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Plenitude é tudo. Pleno, absoluto. Então tudo está nele. Tudo foi por ele e para ele. Amém? Esse é um plano que Deus já nos deu lá atrás, através de Adão, depois nos deu em Cristo Jesus, aonde o projeto principal da nossa vida é crer naquele que Ele enviou. Quantas pessoas, eu sempre falo que nós somos privilegiados por ser ministrado pelo Espírito Santo. Eu, quando começo a nossa reunião aqui, para que a gente possa estar conversando e falando sobre o amor de Jesus, o mais ministrado sou eu, porque o Senhor fala comigo todo o tempo, o ouvido que mais precisa escutar o que está mais perto da boca. A maioria das vezes, eu fui levar a Bruno esses dias e falei para ele, Bruno, para quem que nós estávamos falando? Ele virou para mim assim, sem hesitar nenhum momento, para nós. Então, na verdade, nós estamos falando para nós. Nós estamos dizendo e escutando essas mensagens tão maravilhosas do apóstolo Paulo, que foi um homem que se entregou plenamente e disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele foi revelado para ele o Evangelho. E ele ensina a gente através das cartas. Ele está ensinando cada um de nós o que é, como que foi, que jeito que Jesus falou com ele, o que ele abriu mão, né, dos conceitos dele de superioridade, né? Porque Paulo era a bala que matou o Kennedy naquela época, né? Falava não sei quantos idiomas, era o cara mesmo. Era judeu, era romano, ele tinha tudo quanto é descendência, mas aprove a Deus chamar ele para que ele pudesse pregar para nós, os gentios. Amém? Glorificado seja o Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por todas essas vidas que têm participado com nós e escutado do teu amor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração de todo mundo. Kelly está ali Rodrigo, Ana Flávia, e tem alguns outros que eu não sei, não consigo enxergar, mas que a paz do Senhor esteja com vocês e que Deus te guarda em nome de Jesus. Amém. Amém.